Olá, sejam bem-vindos ao Arretagro, o podcast mais arretado do agro. Hoje está aqui, eu e o João. E aí, galera, beleza? Para bater um papo, coisa rápida, mas essa semana eu estava fazendo uma apresentação sobre o panorama geral do agro na Paraíba. E lembra, João, quando a gente fez lá o primeiro episódio aqui, ó, nessa mesinha, que a gente começou a dar alguns dados, mas isso já faz pouco mais de um ano, né? Muita coisa mudou. Saiu o censo, outros dados. E a Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba, a FAEPA, está fazendo um levantamento e eles passaram para a gente de muita coisa interessante. Eu acho que vocês não conhecem muito do potencial que a gente tenta mostrar todo episódio, e a gente queria compartilhar com vocês alguns dados que são muito interessantes. Isso é bom porque só fortalece, né? Mostra ao nosso público, a vocês, né? Que vocês estão aí na ponta aí, esses dados que é muito importante, como o Gabriel disse aí. São dados que muitas vezes vocês não sabem e são dados surpreendentes, né? Então isso só mostra como a Paraíba, né, Gabriel? Ela é forte no agropecuário e vamos embora, né? Tem muito a crescer ainda, mas tem muita coisa que a gente já é referência. E pra gente começar, só pra vocês terem uma ideia, a gente tá com uma colinha aqui, porque são muitos números, mas, João, você tem ideia quantas fazendas, granja, sítio, estabelecimentos rurais como todo a gente tem aqui no estado? Não tenho noção e fico surpreso por vocês terem conseguido catalogar esses dados, né? Então, segundo o IBGE, o Censo do Agro foi feito lá em 2017, não é a melhor fonte do mundo, porque já está passada, né, desde 2017, mas é o número oficial que a gente tem. E alguns dados que a gente vai trazer aqui são de IBGE, outros dados da própria federação, e outros dados de associações, cooperativas, alguns bancos catalogam, e às vezes esse dado é até mais refinado que no IBGE, que é mais antigo. E tem dados do IBGE também fora do censo, que eles são mensais, então a gente consegue ter alguns dados mais precisos. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem 163.218 estabelecimentos rurais. Granja, fazenda, sítio, chácara, tudo que é rural e está dividido com uma escritura, a gente cataloga nisso, então são mais de 160 mil. É um punhado, viu? É um punhado. E fora aqueles que ainda não estão registrados, né? Que temos, eu acho que é mais que já foi dividido, né? Que já foi vendido uma parte, né? E isso tudo, ó, João, dá mais ou menos 3,5 milhões de hectares. Paraíba é forte, viu? Então, tem área rural com força. Imagina se a gente pega 3,5 milhões de hectares e transforma em áreas produtivas, o quanto que a gente estaria na frente de muita coisa, né? Daí onde vem o desafio, né? Porque ela não é tão produtiva, que aí você, com o decorrer, você vai entender um pouco, o Gabriel vai falar e a gente vai conseguir ver. Né? É verdade. Para vocês terem uma ideia, olha o pedacinho só que a gente tem de área irrigada. Isso que a gente tem, apesar de a gente ter um estado em grande parte ser semiárido, muitas áreas podem ser irrigadas, mas nós só temos no estado 97.514 hectares irrigados. É muito pouco, perto de 3 milhões, né? Muito pouco mesmo, né? Mas tem um dado interessante que chamou a atenção, porque sempre que a gente vê na TV o povo querendo falar mal do agro, fala que o agro destrói, não preserva. E aqui no estado, para vocês terem uma ideia, aqui, João, 46% da nossa área é área preservada. Então, assim, quase 50%, quase metade desses 3 milhões de hectares que a gente tem é área preservada, é área de mata, área de caatinga, área que não é utilizada para agropecuária. Essa questão, Gabriel, é importante porque quebra realmente esse paradigma de achar que o agro ele desmata, né? Ele é ruim para o meio ambiente, mas muito pelo contrário, né? O preservar o meio ambiente dentro da propriedade é importante para o próprio produtor rural, né? Hoje a gente vê uma coisa que é bem comum e está crescendo cada vez mais, transformar as propriedades em algo turístico, né? É verdade. Né? Trabalhar aquela parte de ecotrilhas, né? Cachoeiras e tudo mais, né? Então, recentemente eu fui, que são propriedades privadas, e tem uma cachoeirinha lá, e eles preservam aquele meio ambiente ali, né? E querendo ou não, tem um recurso. Né? E por mais que essa área seja preservada, ela está trazendo recurso para o produtor, né? Recurso para o produtor. E água, né? Água é uma coisa que é fundamental e valoriza a própria propriedade, né? Então, hoje o produtor rural, ele tem a ciência de manter o APP correto, porque isso tudo é importante, né? Fazer aquele trabalho de proteção daquele olho d'água, né? As nascentes. As nascentes, né? Porque isso tudo
Valoriza a própria propriedade. Né? Além de valorizar, ele sabe se acabar aquilo ali, o primeiro que vai embora é a produção dele, né? Verdade, né? Então essa história que o agro acaba é completamente conversa fiada, porque o produtor já entendeu há muito tempo. Se ele não preserva, ele é o principal prejudicado. Verdade. Ele que não vai conseguir colher e plantar ali. E os dados estão aqui para mostrar para vocês, né? Aqui a nível Paraíba e no Brasil também não é diferente. Não é diferente. E para vocês terem uma ideia, desses 3 milhões e 400 de hectares, somente 32%, ou seja, 1 milhão de hectares mais ou menos, é área de pastagem. E aí é pastagem nativa e pastagem plantada. Grande parte pastagem nativa ainda. E apenas 13%, que dá mais ou menos 440 mil hectares, é área de lavoura. Então, muita gente fala, e a gente vê exemplos no mundo todo, que quanto mais semiárido os locais, maior a vocação pecuária. E aqui a gente prova que também aqui na Paraíba não é diferente, né? A gente tem muito mais, tem mais que o dobro de pastagem para pecuária do que a área de agricultura de fato. Essa pastagem, Gabriel, está inserida também num plantio de palma ou não? É só aí entra na lavoura. Entra na lavoura. Ah, legal. Entra na lavoura. E a gente tem os números de palma aqui também. Legal. E o que é legal desses números de palma, o IBGE não divulga número de palma, porém eles fazem a pesquisa. E a federação conseguiu acesso a esses números e eles passaram para a gente para falar de palma, que tem crescido o plantio. Já fomos muito mais fortes quando tinha aquela palma gigante, que a cochonilha acabou, mas hoje vem recuperando com algumas variedades resistentes. Isso é importante, né? Você vê que o cultivo está se crescendo, né? Essas variedades novas, então essas pesquisas, tudo é benéfico aí para o produtor rural, né? A gente está tendo um resultado na ponta aí, a gente está vendo bastante aí, muita palma. Muita palma. Produzir hoje, criar hoje sem o cultivo de palma é um pouco, né? É inviável, vamos dizer. Já é um desafio produzir pecuária no semiárido, ainda sem palma. E sem palma aí é mais complicado ainda, né? É verdade. Agora, um dado que deixa a gente preocupado é o perfil do nosso produtor. Então, a gente tem visto, e o IBGE mostra isso, que os nossos produtores eles não estão se capacitando, eles não estão passando para os seus sucessores essa propriedade. E para vocês terem uma ideia, 81% desses estabelecimentos que a gente falou tem um homem à frente. Então, 19% aí de mulher, mas ainda é muito pouco. Cadê o protagonismo feminino? A gente tem visto algumas produtoras crescendo, investindo, mas ainda tem muito espaço. Tem muito espaço. E aí quando a gente olha o perfil de escolaridade, 15% desses produtores nunca frequentaram a escola. Então, assim, isso acaba sendo uma dificuldade a mais para a implementação de novas tecnologias, de melhorando essa lavoura, essa pecuária, né? A informação, né? Então, para eles sempre são difíceis. Apesar que, quando a gente vai na ponta mesmo, tem uns danadinhos desses que se diz ser analfabeto. São, propriamente isso, analfabetos, mas tem uma experiência... Não, isso a gente não pode tirar deles, isso é verdade. É uma experiência aí magnífica, são inteligentes, né, proativos, mas realmente eu concordo que, né, a informação, quando vem, chega um pouco ainda mais difícil deles terem acesso, né, e compreender melhor, né? É verdade, então a gente vai lutar para isso também e mostrar que a educação no campo, ela reflete diretamente lá na frente no aumento da produtividade, no aumento da produção, saber a hora certa de produzir e o que produzir, né? Às vezes, culturalmente a gente está plantando ou criando uma coisa ali porque nossos pais faziam, nossos avós faziam, mas será que aquela cultura ali é a mais adequada para o lugar que ele está? Verdade. E essa é importante, essa questão da educação, que vai passando de pai para filho, né? Como você mesmo disse, essa questão aí de cultura, né? Que vai de avô, produtor, né? Então, quando o produtor ele se oprime a não informação, é complicado, né? Como ele vai informar o filho, como ele vai instruir ao filho, né? A ter acesso a novas tecnologias, né? Hoje o mundo está muito rápido, né? As informações, a tecnologia, né? Produtos, né? Se renovando aí cada vez mais, né, Gabriel? Então, isso é importante porque isso já trabalha os filhos dele. Então, isso já trabalha a sucessão familiar. Que é um problema sério no agro. Mas o próximo dado aqui, eu acredito, não tem nenhuma ligação aqui, mas eu acredito nessa conversa que tem 100% ligação com essa falta de estudo. Para vocês terem uma ideia, 64% é muito mais do que a metade. Não faz nenhum tipo de adubação. Ou seja, não faz uma correção de solo, não faz um NPK, não faz um micro, e muitas vezes não faz nem um esterco, uma matéria orgânica ali.
E isso a gente sabe que impacta diretamente na produção. Com certeza, né? É fundamental, de extrema importância, o básico, né? O básico está na análise de solo, né? E isso aí é preocupante realmente, são 64%, né, que não faz adubação. Basicamente ele joga a semente ali e espera ver o que dá. Espera, né? Pois e ainda dá. Imagina se ele tivesse um cuidado maior, uma orientação maior. E se você for olhar, você frisou uma coisa que é interessante e é verdade, né? Isso trabalha realmente a sucessão. Porque os produtores que vêm trabalhando de uma forma sempre a mesma coisa, sempre adubando da mesma forma, vai chegar uma hora que vai estagnar. Aquela planta, aquela frutífera, ou aquele, enfim, aquela produção ali, vai chegar uma hora que vai parar. Aquele solo não vai ter mais o que dar, né? Se não tiver nenhuma reposição. De jeito nenhum, né? E da mesma forma... E da mesma forma, João, é um número muito parecido, de 64, agora 65, não utiliza agrotóxico. De maneira nenhuma, não utiliza um herbicida, um fungicida, um acaricida. Então quando chega a praga, o que ele faz? Então, da mesma forma, isso também atrapalha. Claro que se você quiser uma cultura orgânica, uma ecológica, sustentável, biodinâmica, existem maneiras. Mas esse número é muito alto, a gente não tem um número tão grande de produtores orgânicos assim no estado. Verdade. E é uma coisa que vai puxando a outra, né, Gabriel, se você observar. Mas acredito que a realidade é essa, né? Infelizmente, tem muita coisa ainda a ser mudada. Eu acredito que hoje, atualmente, né, a gente pode até falar do sistema Senar, está empenhando aí uma função muito importante, que é levar a educação para o homem do campo, realmente instruir ele a fazer uma análise de solo, né, fazer um exame do animal e tudo mais, né, e para ele conseguir produzir de uma forma correta. Então são sistemas como esse que está crescendo cada vez mais na Paraíba e que vem, acredito que futuramente esses dados aí podem até diminuir, né? Não, vamos torcer para isso, né? E aí tem um dado interessante também aqui que ainda é maior. 84% de todo esse produtor não obteve financiamento bancário. A gente sabe que hoje os bancos têm uma importância muito grande na hora da lavoura, da pecuária. A gente teve o Plano Safra que foi aprovado recentemente. Mas, poxa, 84% não tem acesso ao financiamento bancário. Então, construir tudo com dinheiro próprio, às vezes você não consegue usar a tecnologia adequada, às vezes essa falta de adubação é porque não sobrou dinheiro para comprar. Mas um vai puxando o outro, se você observar direitinho. Talvez ele não tenha acesso ou ele não tenha informação. Então, talvez eu acho que ele até consiga, mas ele não tem o que? A informação de fazer uma coisa correta para conseguir ter esse financiamento. Então, vai uma coisa puxando a outra. Com certeza, isso tudo está ligado intimamente. Mas só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de Paraíba, não é reconhecido, de fato, como um estado agrícola e pecuário. A gente tem muitos outros na frente. Mas quando a gente pega o PIB, que é o Produto Interno Bruto da agropecuária, ou seja, tudo de dinheiro, de recurso, de valor que a agropecuária gerou para Paraíba, a gente tem um dado aqui interessante. 2.823.160.240. Isso equivale, aqui na Paraíba, 4,5% do total. Se a gente vê a porcentagem, é pouca. 4,5%, não é nem 5% de tudo que o Estado produz. Mas quando a gente olha o número, 2 bilhões... É muita coisa, é uma participação muito importante, viu? E esse número, ele pode estar subdimensionado. Porque, vamos lá, hoje a Paraíba tem 8 usinas de cana, certo? Quando a gente pega os dados da usina, só entra aqui a cana comprada ou dos fornecedores ou da própria usina. Mas o açúcar e o álcool não entra, porque é indústria. Então, esse número seria muito maior se a gente pegasse, por exemplo, a produção de etanol e açúcar da Paraíba. Certeza, ia talvez até duplicar isso aí. Então, assim, esse aqui de fato é da produção bruta ali. Rural, no campo, né? Aqueles produtos que foram de fato, saiu da fazenda e gerou recurso. Porque no momento que passa por um processo industrializado, já não entra. Não é agropecuária. Interessante, sabiam disso? Então, assim, a gente é grande, o nosso principal produto é a cana-de-açúcar na Paraíba, né? A gente vai trazer alguns dados para cá. Mas, João, quando a gente fala de Paraíba, tem alguns produtos que são destaque, certo?
Tem alguns produtos que chamam a nossa atenção, todo mundo sabe que a Paraíba produz mais, que já foi muito grande, hoje nem tanto. Mas você acha, sem colar aqui, a Paraíba é primeiro na produção a nível de Brasil em alguma coisa? Sim, né? Nossa Paraíba mesmo, né, Gabriel? A gente sabe, não sei se vocês sabiam ou vão saber agora, ela é referência principalmente no gado de caprino, né? No caprino, isso. O leite, né? O leite do caprino, nós somos um primeiro lugar, né? Exatamente, o Brasil é o primeiro, a Paraíba é o estado que mais produz leite de cabra no Brasil. Isso é um dado muito importante, eu acredito que ainda pode estar crescendo cada vez mais, porque nós temos um certo receio, né, de estar consumindo esse leite. É um leite muito bom, tem seus benefícios próprios, né, e nós temos esse troféu aí de ouro, né. E a gente vai falar mais sobre ele já já. Mas para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de destaque, além da produção de leite de cabra, que a gente é o primeiro, continuando na pecuária, a gente é o terceiro do Brasil na produção de camarão. Ah, legal. Isso foi conquistado recentemente. Primeiro Ceará, depois Rio Grande do Norte e agora Paraíba. E principalmente quando a gente fala daquele camarão de água salgada, produzido em água doce, água salobra, né? Que hoje aqui no estado a gente vê cidades como Itabaiana, Mogeiro, Gurinhém, Belém, estão crescendo muito nessa produção. O próprio João Pessoa tem uma produção de camarão. Isso é muito importante, né? Porque camarão realmente é uma coisa que não é comum, pelo menos para quem não está no meio, inserido no agro, se surpreende até, né? Então nós somos o quarto, é isso? Nós somos o terceiro. O terceiro do Brasil? Do Brasil. O maior produtor de camarão, isso aí é surpreendente, viu? E quando a gente fala de Brasil ainda, tem um negócio que combina com camarão. Que é... cachaça. Ah, tá certo. Rapaz, um camarãozinho com uma cachaçinha. E o Brasil é o segundo na produção de cachaça quando a gente fala de volume de produção. Mas hoje, vocês que acompanham a gente sabe, a gente está sempre nesse ramo da cachaça, aí a gente visita alguns produtores, a gente participa de eventos, e de qualidade a gente está ganhando e muito. As premiações internacionais a Paraíba tem levado quase todas há um bom tempo. Então, o maior produtor de cachaça em volume individual hoje é paraibano, é a Matuta. A Matuta é a cachaça que mais produz cachaça em volume no Brasil. Tem outra fábrica aí em Minas Gerais que está querendo bater, mas por enquanto a Paraíba tem esse destaque. Bacana, né? E ainda a nível de Brasil, nós temos o abacaxi. Que combina também com a cachaça. O Brasil, a Paraíba já foi o primeiro lugar na produção de abacaxi do Brasil. Hoje não é mais. Hoje o Pará ganhou o nosso lugar, mas ainda somos o segundo. Então ainda tem muita produção de abacaxi. A região ali do Vale do Mamanguape, Sapé... Tapororoca, Sapé, Araçagi ali eu acho que isso é o polo forte ali do abacaxi, né? E alguns outros pra gente citar. A gente é o quinto no Nordeste em produção de banana. Quando a gente traz para o Brasil, não é uma produção tão expressiva. A gente é o quarto no Nordeste em produção de mamão. Também, quando traz a nível de Brasil, a gente tem muito a crescer ainda. E a gente é o terceiro no Nordeste em produção de cana-de-açúcar. De novo, a cana-de-açúcar aí trazendo seu papel. Hoje, a cana na Paraíba é o principal produto, como a gente já disse. E só para vocês terem uma ideia, João, você tem ideia de quantas toneladas a gente colheu nessa última safra? Não. Bom, essa última safra, 22, 23, foi a maior safra na produção de cana-de-açúcar de todos os tempos. Superou até uma lá nos anos 80 que tinha sido muito grande. E eu vou ter que ler de novo esse número, que também é muito grande. Foram 7.429.674 toneladas de cana-de-açúcar. Então, isso gerou para a gente 453 mil litros de etanol, seja anidro ou hidratado, 170 mil toneladas de açúcar, cristal, demerara e refinado, e 25 milhões de litros de cachaça. Rapaz, é muita coisa, viu? Você aguenta tomar toda essa cachaça? Aguento não, mas eu faço parte desses consumidores aí. E quando a gente fala dessa cana-de-açúcar, a gente tem alguns desafios. E assim vai ser o que a gente vai trazer para vocês agora. Vamos dar alguns números de algumas atividades e os principais desafios que a gente visualiza nessas atividades. Legal.
E na cana, por exemplo, João, um dos principais desafios, isso foi perguntado para usinas, para produtores independentes, para engenhos de cachaça, é a falta de mão de obra especializada. A gente não tem mão de obra, trabalhador, que entenda de toda a cultura, seja no campo, seja no maquinário. Algumas usinas que eu visito, por exemplo, têm citado sempre o mesmo problema: não tem mecânico de trator. Eu tenho colheitadeira, eu tenho tratores de última geração, mas quando dá algum problema eu não tenho pessoas especializadas. Tem que trazer do Goiás, tem que trazer do Mato Grosso, e as próprias fábricas e revendas aqui têm o seu pessoal, mas tem muita gente para atender. Então, assim, João, além dessa mão de obra especializada que a gente falou, a gente sabe que hoje está difícil achar um diarista. Quantas propriedades a gente fala, o povo não quer mais trabalhar. Não quer mais trabalhar, né? E além de estar caro. Demais, né? Igual você falou de fruticultura, que tem esses mesmos problemas, a gente falou que a gente é o segundo na produção de abacaxi. Para você ter uma ideia, nessa última safra foram produzidos 263 mil frutos de abacaxi. É abacaxi que só a bexiga. E enfrentam esses mesmos problemas, igual você falou, falta de mão de obra, tanto especializada quanto não, dependência de insumos externos, e alguns que eu acho muito importante na cultura do abacaxi, que é a informalidade do setor. Talvez esses números sejam até maior, mas muito produtor vende sem nota, não informa a produção. Você vê lá, chega um atravessador, compra na lavoura mesmo toda a produção dele, bota em cima do caminhão e vai-se embora. Isso não ficou nenhum registro. Tem um certo desafio também para os produtores de fruticultura no geral, de banana e de abacaxi, é a questão também da abertura, né? De outros estados vindo vender aqui também. É verdade. Então isso dificulta até mesmo a valorização do nosso produto aqui, né? É um problema sério. Mais uma concorrência, né? A banana mesmo vem caminhões e caminhões de banana de Pernambuco para vender nas ceasas aqui. Inunda o nosso mercado, né? E o produtor às vezes fica sem espaço. Demanda e oferta, então você já sabe o resultado. O preço vai lá para baixo. Esse desafio pesado. É verdade. Né? Igual você falou de banana, nós produzimos 131 mil toneladas de banana. E coincidentemente é o mesmo número da mandioca. E quando a gente fala de mandioca aqui, está falando tanto de mandioca quanto macaxeira. Que a gente, que eu também acho, João, que esse número é subdimensionado, porque todo sítio tem macaxeira e mandioca. É verdade. Só que muitos produzem ali para o próprio consumo ou vendem ali na região, isso não fica registrado. Fica registrado. E se não está registrado, não é medido, se não é medido, a gente não sabe do que está falando. E uma boa parte, viu, se você for olhar, né? A nossa realidade aí, quem produz, principalmente as olerícolas no geral, né, Gabriel? É pequeno produtor, né? Puxando ali um pouquinho pro médio. E realmente aqueles que aumentam aquela produção internamente ali, né? E o desafio dessas cadeias de banana e mandioca basicamente isso que você falou, é o primeiro ponto aqui: comercialização. Essa inundação de produtos vindo de outros estados faz muito mal para o nosso produtor, porque ele acaba perdendo competitividade, o preço vai lá para baixo. Reflete também um outro desafio aqui, é a pouca industrialização aqui no estado. Nós não temos grandes indústrias para banana e para mandioca aqui. Então, isso acaba que o produtor tem que vender para o consumidor final, tem que vender em feira, em ceasa. Ele não tem um caminho direto para a indústria, por exemplo, que garantiria a compra dele. Entendi. Falta realmente tecnificar, talvez, né? Ou ter uma cooperativa e tudo mais que pense em processar esses produtos, né? Que hoje no mercado já tem. A gente, se vocês tiverem curiosidade, eu acho que foi o nosso primeiro podcast com o seu Clécio, né? É verdade. Ele já trabalha já o processamento da mandioca. Vamos lá, acredito que é o nosso primeiro convidado. É o primeiro convidado. Então, são pessoas, são produtores que têm que ter essa visão, coragem, né? E talvez eu acho que melhoraria bastante aí a questão da produção. Você conseguir valorizar, né, o produto, né? Ou conseguir processar para conseguir, né, expandir mais ainda e aumentar a venda. Aumentar a venda. Isso. Tá certíssimo. E a gente falou de palma, né? A gente falou de palma forrageira. A palma forrageira é aquele dado que não está disponível, mas é um dado do IBGE, que foi repassado para a federação passou para a gente. Só para vocês terem uma ideia, no estado hoje nós temos 23 mil hectares de palma forrageira plantada. Muito massa. É uma área muito boa, principalmente porque
a nossa pecuária no semiárido depende da pecuária, depende da palma forrageira. E o engraçado, quando a gente fala de produtores de referência, a gente tem a Fazenda Carnaúba, e recentemente nós estivemos lá, e eu vi, inclusive, nosso presidente estava contando, o Dr. Mário Borba, presidente da Federação da Agricultura, que vai estar gravando com a gente logo, que inclusive ele falou que eles estão vendendo todas as forrageiras deles, que eles não vão trabalhar mais com capim, não vão trabalhar mais com silagem. Hoje a produção pecuária deles vai depender 100% da palma e de concentrado. Então, assim, mostrando que a palma forrageira, ela supre a necessidade, claro que complementando ali com uma fonte proteica, com uma ureia, com um concentradozinho, mas que a gente tem um potencial gigantesco. E se a gente for olhar, né, Gabriel, olhando a palma em si, né, acabou daquela coisa da gente achar que palma tem que ser plantada no pior terreno, né? Então hoje a palma, ela é, vamos dizer assim, uma cultura primária, nobre, e a gente explora apenas para alimentação animal, mas se a gente for descascaviar mais ainda a palma, tem como a gente aproveitar a palma para cosméticos, para alimentação humana, o fruto. A Índia e o México são grandes produtores de fruto da palma, que é o figo da Índia. A Itália compra tudo e a preços muito bons. Sabonetes, como você falou, cosméticos, enfim. Então, se o foco, se a gente se interessasse mais, e só colocando mais um parênteses aí, temos a máquina, né, de colheitadeira de palma, que é a única do mundo, né? A Vorrai, né? Da Laboremos. A gente já mostrou aqui também, foi a primeira. E isso reflete num dos desafios que aqui está escrito, ó. Baixo nível tecnológico aplicado. Então, assim, antes dessa máquina, a palma dependia 100% de mão de obra. E a gente já falou que tá difícil mão de obra. Principalmente para trabalhar com a palma, tem os pelos, tem o espinho. Então, quando a gente consegue ter uma máquina para isso, eu tenho certeza que a partir daqui esse número vai crescer muito. Certeza, né? Outro desafio encontrado também é a falta de produtos registrados para a palma. A palma tem crescido no Brasil e nós não temos nenhum produto registrado. A gente não tem um herbicida registrado para palma, a gente não tem um fungicida registrado para palma. Então, assim, isso dificulta quem quer trabalhar corretamente e acaba usando artifícios ali que nem sabe se vai servir ou não para a cultura, você pode prejudicar a produção. E o que é certo, a gente tem que trabalhar com produtos registrados. Correto. Entretanto, a gente sabe que está numa luta aí, e eu acredito que muito em breve alguns produtos vão estar registrados, que já estão no Ministério da Agricultura, tá certo? Passando de palma, a gente fala de caprinos e ovinos. Também é um grande produtor a Paraíba, só que a gente enfrenta um desafio de quando a gente fala de caprinos e ovinos. Antes de eu falar dos números, acho que o principal desafio da ovinocaprinocultura, todo mundo sabe, que é a informalidade no abate. A Paraíba hoje não tem nenhum abatedouro de caprino ovino registrado. Então, assim, como que a gente vai saber? Se você colocar, inclusive, no IBGE hoje para procurar o número de abate de caprinos e ovinos na Paraíba, não tem. Não tem. E ninguém mata caprino e ovino, ninguém mata bode e carneiro na Paraíba. Então, assim, os números são muito próximos, 144 mil cabeças de ovinos e 164 mil cabeças de caprinos. Daí também vem o nosso rebanho produtor leiteiro, que bate todos os recordes aí, com excelente genética. A Paraíba tem uma genética excelente na caprinocultura de leite, mas a gente poderia ser referência no corte também. Só que nada disso é registrado, porque o abate que tem hoje é um abate clandestino. Entendi. Então, assim, é uma informalidade tremenda e isso prejudica o consumidor, que não garante a qualidade daquele produto, não gera imposto, não gera emprego formal. Então a cadeia toda é prejudicada. Então cadê os nossos empresários, cadê as nossas cooperativas, né, para trabalhar esse abate de uma forma correta? Eu tenho certeza que a gente tem produto. Além de tudo, a gente tem bovinos. Então aqui no estado, João, a gente tem 1,3 milhões de cabeças de bovinos. Gado, pecuária bovina. Então aqui esse número é desde bezerro de mamando a caducando, como eles falam. No caso, esse valor aí, 1,3 milhões é de corte. Não, aqui tá tudo. Tá tudo. Aqui tá tudo. Aqui tá vaca, tá boi, tá bezerro, tá novilha, tá tudo. Então 1.300.000 cabeças de bovinos
E quando a gente vai para o leite, a gente tem uma média de 262 mil litros de leite produzido por ano. Então, é muito, mas comparado a outros, ainda a gente está muito pouco. A gente tem algumas bacias leiteiras importantes no estado. A região de Souza, Pombal, Piancó, Paulista, Queimadas. Queimadas, se eu não me engano, segundo o último censo agropecuário, é o maior produtor de leite, né, da Paraíba. E Pombal é o maior em quantidade de rebanho de bovino. É um dado até me surpreendeu, eu achei que era o contrário. Mas Queimadas está aí, ó, com uma bacia leiteira muito importante aí para o nosso estado. Aí. Excelente. E fica no Cariri, né? Fica no meio do semiárido. E quando a gente vê os principais desafios, a gente cita alguns aqui. Dependência de insumos externos. Depende de soja, de milho, de forragem que vem de fora. Então por que isso não está sendo produzido aqui no estado? A gente tem regiões produtivas. Então depender de tudo de fora dificulta Carece, muito. Né? O frete em si, o deslocamento, isso aí já agrega valor demais ao produto. Então a gente conseguir mesmo produzir, né? Aquela coisa da soja, será que está emplacando? Nós temos alguns produtores testando, né? Eu não tenho notícia. Se você conhece esses produtores que estão testando soja aqui na Paraíba, conta pra gente como que está sendo, se está tendo uma produção legal. Eu acho que a gente devia investigar para conhecer um pouco mais. Caberia uma conversa bem bacana, isso mesmo. Um negócio que a gente, inclusive, tem visto uma articulação muito grande da Secretaria do Estado é no baixo índice de vacinações do nosso rebanho. Então a gente vê aí a brucelose, a aftosa. A aftosa é uma coisa que está mais difundida já, o pessoal vacina na maioria das vezes. Claro que tem aqueles que só compram a vacina, e isso existe, a gente sabe que isso existe, compra e joga fora e não vacina seus animais. Isso tem que acabar. Mas a brucelose, por exemplo, que é uma zoonose, pode passar para o ser humano, o nosso índice de vacinação está lá embaixo. Outro item interessante que a gente falou é do camarão, né? Hoje a gente é o terceiro em produção. Aí é o destaque, viu? Aí é um destaque, e é um destaque ruim de quantificar. A gente conversou com associações de produtores, de criadores de camarão da Paraíba. O censo do IBGE tem um número muito abaixo do real. Todos eles falaram, cara, o censo do IBGE está abaixo do real, mas ninguém sabe precisar um número com exatidão. Então a gente fez uma média de o Banco do Nordeste tem alguns dados, as associações têm outros dados, pegou os dados que a federação tinha, pegou os dados que o próprio IBGE tem e chegou numa média aqui de 15 mil toneladas de camarão por ano. Então tem crescido muito. Para vocês terem uma ideia, o Ceará tem mais de 60. Aqui nós temos aqui, ó, o Ceará tem mais de 55 mil toneladas, enquanto a Paraíba ainda está com 15 e é o terceiro. Então tem muito espaço para crescer ainda. Muito, né? E se a gente for olhar também a questão da piscicultura também, né? Deve ter também alguns dados aí. Tem sim. Por exemplo, na piscicultura, 10 mil toneladas de pescados, dando ênfase para tilápia, tambaqui, pirarucu e os pangas, que são várias espécies desses pangáceos que eles chamam, né? Então tem crescido muito, foi permitido no Brasil há pouco tempo, e eu tenho certeza que com a transposição de São Francisco, com os nossos açudes se perenizando, nossos rios se perenizando, esses números tendem a crescer muito. Com certeza. Um negócio interessante também que a Paraíba tem destaque é o mel, João. Muito bom. O mel, a apicultura. E aí a apicultura e a meliponicultura. A meliponicultura, inclusive, que tem crescido muito, só que enfrenta um desafio ainda maior, que é que não existe registro para mel de melíponas. Então, hoje, legalmente, eu não consigo comercializar. Nós estamos buscando maneiras, tem conversas com secretaria, tem conversa com o Ministério, mas existe uma briga no Ministério ainda para saber se as melíponas, aquelas abelhas sem ferrão, ficaria de fato com o Ministério da Agricultura ou com o Ministério do Meio Ambiente. Será que é produção ou extrativismo? Então, enquanto isso não se resolve, a gente tem os dados das apes, daquele mel comum. E aí só a Paraíba produz 310 mil quilos de mel. É muito mel, né? É muito mel. É a Catolé do Rocha, né? Catolé do Rocha é o principal município. Tem Mielo lá, né? Uma empresa até parceira nossa, que está lá em Catolé do Rocha, né? Fazendo produtos de altíssima qualidade. Confere aí no nosso Instagram aí, que tem o Instagram deles lá, se quiser tiver curiosidade. É verdade. Conferir. E os principais desafios, João, da cadeia do mel é o acesso ao mercado.
Então, existe dificuldade para vender esse produto, eles dependem de fato do CIF e não são todos os produtores que conseguem. Então, aí está a importância das cooperativas, das associações, né? Esse mesmo probleminha já intercala lá no leite de cabra, né? Lá no leite de cabra. Derivados de cabra, no queijo de cabra e tudo mais. Exatamente. É um gargalo que nós temos aqui na Paraíba. Vamos trabalhar aí, quem sabe futuramente isso aí, né, permite melhores caminhos aí para o aumento dessa produção, né? E outro desafio que nos contaram sobre o mel é falta de assistência técnica especializada. Mais um, né? Mais um. Então, assim, tem área. Quem quer trabalhar tem área. E não são muitos os profissionais que estão aqui no estado que conhecem da apicultura, da meliponicultura. Então, se você conhece, se você tem vontade de aprender, tem espaço e tem trabalho para você. Tem. Como a gente diz, né? Antigamente, né, Gabriel? Agronomia, zootecnia, né, eram cursos, né, que o pessoal, né, deixava de lado. Hoje já são cursos realmente que o nosso estado, o nosso país em si precisa bastante. Vocês estão vendo que está crescendo cada vez mais, né? E se qualificar, não é só ter a formação, né? Buscar se inovar. Esse é o grande diferencial e o sucesso, né, Gabriel? Não é verdade. Então esses foram alguns dados que a gente trouxe. Espero que tenha acendido uma vontade de produzir em vocês. A gente sabe que a Paraíba tem muito para crescer, mas que a gente já faz muita coisa. Muito. Então, João, de forma resumida aqui, a gente tem alguns desafios que a gente tem que encarar. Então, acho que pode ficar aqui mão de obra. Mão de obra tanto naquela do dia a dia, quanto na especializada. É uma das principais dificuldades. A informalidade no setor. Nossos produtores têm que levar cada vez mais a produção agrícola e pecuária como um trabalho de fato, como uma empresa. Vamos legalizar, vamos produzir da forma que deve ser, vamos investir em tecnologia, vamos investir em variedades, raças, espécies que são mais adequadas para o nosso semiárido. E eu tenho certeza que esses números aqui, quem sabe da próxima vez que a gente trouxer, serão muito maiores. Verdade, Gabriel. Apesar dos desafios externos, vamos dizer assim, a parte do clima, né? É um desafio que nós já temos, né? No nosso semiárido, você vê que produz muito, muito bem e estamos bem representados aí por algumas atividades, né? E trabalhando com cautela, pensando em crescer, né? Inovar, né? Tentar facilitar o escoamento, enfim, são N situações que a gente pode estar aí crescendo cada vez mais para melhorar esses dados, né? Beleza, gente. Então, se você sabia de todos esses dados, comenta aqui embaixo. E se você não sabia, conta pra gente o que você achou. É surpresa, de fato? Você sabia que a Paraíba produzia tanto assim? Ou você acha que a gente tem muito a melhorar ainda? E se tiver algum dados aí que a gente não citou aqui, comenta aí também, né? Isso vai enriquecer cada vez mais esse podcast. Valeu. Tá ótimo, João. Foi a Retagro, galera. Valeu. E a aves? Não tem, né? Cara, não tinha aves aqui? Não. É por isso que eu falei isso no final, porque eu fiquei... Não tem galinha, deve ter alguma coisa. Eu tinha botado galinha, será que eu tirei? Acho que tirou. Tinha aves e suínos, eu acho que eu tirei. Deixa eu ver, mas besteira.